Bom, agora vamos entender um pouco melhor como que funciona o bloco try, né? Então, eu vou criar aqui um novo diretório chamado db, aliás, bloco try. E aqui eu vou adicionar um novo arquivo Python chamado try. E aqui vou copiar os conteúdos do arquivo intro, né, do A anterior, e vou colocar aqui dentro para a gente ver esse cara funciona. Bom, então como eu falei, da maneira que a gente está detectando exceções nesse momento, a gente está detectando qualquer tipo de exceção. Mas, na verdade, um dos primeiros ajustes que a gente pode fazer no bloco try, que é considerado uma boa prática de programação, é especificar qual exceção a gente quer detectar especificamente. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui no meu bloco except, e eu vou trocar isso aqui, por enquanto, para 4, que era o que estava antes, se não me engano, eu vou colocar aqui value error, né? E aí o que eu estou indicando? Eu estou indicando tente executar esse cara aqui, caso haja uma exceção do tipo value error, faça esta execução aqui. Então, se eu rodar agora, tem que rodar aqui. Se eu rodar agora esse arquivo, o que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui que ele deu um, opa, aqui não era value error, aqui era key error, desculpa. Então, vou rodar de novo. O que vai acontecer? Ele vai detectar o meu erro do key error e ele vai cair nessa chave aqui. Agora, justamente o que eu fiz, né? Se eu tivesse colocado um value error aqui, o que a gente vai ver é que ele vai parar a execução do meu programa. Porque o que está acontecendo é, eu estou detectando a exceção do value error. Mas a exceção que aconteceu foi uma exceção de key error. Por conta disso, porque eu não tenho uma tratativa específica para esse tipo de erro, então, nesse caso, o comportamento padrão da exceção, que é interromper completamente a execução do código, ele vai continuar acontecendo, né? Então, ele vai simplesmente travar a execução do programa aqui, dado que eu não detectei a exceção correta. E existe, na verdade, a maneira de eu escrever isso aqui para exceções genéricas, que seria eu colocar except exception, né? Então, o except exception e o except nada é a mesma coisa. O exception é indicativo de detect qualquer exceção. Tanto é que se eu rodar isso aqui, você vai ver que ele funciona normalmente. Tá? Então, aqui eu estou deixando explícito, né, para o meu código, mais explícito, vamos dizer, que eu estou detectando qualquer exceção. Além do exception, existe ainda uma maneira de detectar qualquer exceção que é até considerado mais genérico ainda, que é detect base exception, tá? Porque todo objeto exceção do Python, toda exceção que ocorre ah, dentro de uma execução Python, vem dessa exceção base aqui. Então, se você quiser detectar literalmente qualquer tipo de exceção, você usa aqui o base exception, tá? Para registrar isso. Agora, é interessante a gente notar que existe uma outra maneira da gente trabalhar esse except, que é olhando para a exceção que foi levantada especificamente. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, se eu deixasse aqui key error, né, e rodar isso aqui, a gente já sabe que isso vai funcionar. Só que existe uma maneira de eu tentar, por exemplo, dentro desse bloco except, entender qual foi a exceção, qual foi o problema, né? E como que eu faço isso? Essencialmente, eu tenho que pegar essa exceção e atribuir ela para uma variável, que seria a mesma coisa que eu colocar except keysError as i, que a gente já viu a sintaxe do as antes, especialmente em módulos, né? Que é quando eu faço, por exemplo, import pandas as_pd, o que eu estou fazendo essencialmente é renomeando a variável, que no caso é um módulo, uma biblioteca pandas, para o nome pd, para ser usado aqui dentro do meu programa. Da mesma forma, quando eu dou um except keyrError as i, eu estou falando especificamente que qualquer exceção keyrError vai ser atribuída para essa variável e. E aí, olha que interessante. Se eu for aqui e imprimir o valor de e, né, e rodar esse programa, vocês vão ver que aparece aqui o valor c. Por que aparece o valor c? Porque se eu trocar esse value error aqui, esse keyrError, desculpa, por um value error, e for imprimir, vejo que aparece keyrError, dois pontos, C. C, no final das contas aqui, essa
aspas, C, é o traceback, é a mensagem que está associada à minha exceção. Então, eu consigo, inclusive, entender por que houve um determinado tipo de problema ao fazer essa atribuição da minha variável para E. Da mesma forma, eu consigo fazer exception as I, base exception as I, consigo tratar dessas mesmas maneiras. Então, qualquer exceção eu consigo atribuir para essa variável E e consigo entender qual é a mensagem de erro que está aparecendo e tratar ela de uma maneira específica, inclusive. Bom, agora, se você rodar esse programa aqui com exception, né, e tentar imprimir, vocês vão ver que vai aparecer a minha mensagem E, a minha mensagem C aqui, mas não, o que não aparece é a minha mensagem completa, né, a minha mensagem que error é C. Porque quando eu pego e detecto uma exceção, da maneira que está feito aqui, eu não consigo saber necessariamente exatamente, primeiro, qual foi a linha de código que gerou aquela exceção. Eu não consigo saber exatamente, na verdade eu consigo, mas da maneira que está aqui, simplesmente imprimindo E, eu não consigo encontrar qual é o tipo de exceção que eu detectei pelo exception. Então aqui ainda fica bastante aberto. E pode ser que eu queira detectar qualquer tipo de exceção, mas queira entender, eu queira, por exemplo, imprimir qual foi a mensagem de erro caso eu detecte alguma exceção. Então existe, na verdade, uma maneira de eu lidar com isso, que é por meio da biblioteca traceback. Que se eu vier aqui e der um import traceback, e a traceback significa a mensagem de erro, vamos dizer, eu posso vir aqui e ao invés de imprimir E, eu posso dar um traceback.format, format exec, né? E agora se eu rodar isso aqui, você vai ver que toda a minha mensagem de erro ela aparece aqui. E eu sei exatamente em que linha de código dá o problema. Mas o meu programa não para, né? Porque aqui eu estou tratando a minha exceção. Então você veja que ele chega no valor de não cheguei aqui normalmente. Então assim eu consigo fazer as detecções de diferentes tipos de exceção e fazer a impressão das mensagens de erro para entender exatamente qual linha de código está gerando determinado problema. Isso é particularmente interessante, fazer esse tipo de traceback, especialmente quando a gente está trabalhando com logging. Que o logging ele é uma maneira da gente guardar as informações de execução de um determinado programa. Tá? Então, a gente vai ver, conforme a gente for desenvolvendo o nosso aplicativo, isso sendo utilizado. Bom, eu já vi aqui como detectar diferentes tipos de exceções, já vimos como imprimir a mensagem de exceção, mas o bloco do try except não se limita apenas a isso que está mostrado aqui. Não se limita apenas a um try except alguma coisa. Na verdade, o try except consegue até ser bem mais amplo do que isso. Primeiro, porque eu posso detectar mais de um tipo de exceção. Por exemplo, se eu fizesse try e fizesse um except, e aí vamos supor que eu quisesse detectar um zero division error, que vamos supor que eu fizesse assim. Ó, se tiver um erro do tipo zero division error, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, sei lá, e mudar o valor de D para 4. Ou, isso. Vamos mudar o valor de D para 4. Depois a gente vai imprimir o valor de D. Caso contrário, caso eu tenha algum tipo de exceção que não é a exceção de zero division error, e aí vamos, sei lá, pegar um outro tipo de exceção aqui, vamos falar que é o key error. Daí eu vou fazer assim, vou comentar esse cara, né, que a gente já viu, e vou determinar qual é o valor de C. Então veja o que está acontecendo aqui. Basicamente, ao tentar executar o try, o meu programa vai cair em um except dependendo de qual é o tipo de erro que foi detectado. Então isso é quase como se fosse um if, elif, else, né? Um if, elif nesse caso, porque é um if não tem nenhum erro, ele vai executar o bloco try completo. Elif tem o erro de zero division error, ele vai executar esse bloco a partir da onde parou aqui. Elif, key error, ele vai executar o bloco a partir de onde parou aqui. Então, pensando nisso, dado que eu coloquei uma exceção aqui de zero division error, o que a gente pode esperar que esse bloco me devolva? Que
ele vai parar logo na primeira linha. Aí aqui ele vai definir o valor de D como sendo 4 e ele vai imprimir que o valor de D é 4. Ele nunca chega a entrar nesse except key error, porque ele já parou aqui e depois ele caiu aqui. Não é como se ele para aqui, cai aqui e depois volta para cá. Isso não acontece. Ele simplesmente vai para o bloco e depois sai do try except. E eu falei, isso aqui é como se fosse um if, elif. Cadê o meu else? O meu else seria equivalente a dizer exception. E aí eu poderia fazer qualquer outra coisa aqui. Print exceção geral. Isso aqui seria, olha, se tiver uma exceção desse tipo, vai para cá. Se tiver uma exceção desse outro tipo, que não pode ser esse tipo, vem para cá. E se tiver uma exceção que não seja nenhum dos tipos anteriores, ou seja, uma exceção específica, ele vem aqui para exceção geral. Obviamente que eu não posso colocar aqui o except exception na frente de tudo, porque senão ele sempre vai cair na minha exceção geral. Tá? E aí esses outros excepts não adiantam nada. Por quê? Porque o try except, ele sempre vai para o bloco na ordem em que os blocos estão programados aqui. Então, se eu colocar uma exceção geral primeiro, ele sempre vai cair na exceção geral. Então, sempre que você quiser colocar diferentes tratativas para diferentes tipos de exceção, você sempre coloca a exceção geral como o último, tá? Que seria, então, eu tenho se tente, nenhum erro. Se tiver um erro desse tipo, vá para cá. Se tiver um erro desse tipo, vá para cá. Se tiver um erro, outro erro qualquer, venha para cá. Só que, e se não tiver nenhum erro? Né? Se não tiver nenhum erro, a gente já sabe que ele vai concluir o bloco try. Mas vamos supor que, se não tiver nenhum erro, eu queira fazer algo do tipo, olha, se não tiver nada de erro aqui, eu quero definir o valor da variável f, por exemplo, para esse dicionário. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar um else de não tendo nenhum erro, defino o valor de f como sendo o valor, aqui vamos dizer que é o valor 6, e aqui eu vou imprimir o valor de d de novo. Aqui eu vou colocar a exceção geral e vou imprimir o valor de d. Então, agora, o meu try, ele tenta fazer alguma coisa, aí ele, se tiver algum tipo de erro específico, ele cai nos blocos do erro específico. Se tiver um erro que não seja nenhum dos blocos anteriores, ele cai na exceção geral. E se não tiver nenhum erro, ele vai aqui para o else. Então, por exemplo, se eu tivesse comentar essas duas linhas aqui e executar agora, você vê que ele vai entrar aqui no meu else, né? Porque o DE igual a 5 não gera nenhuma exceção, e aí ele define o valor de 6. Mas agora, se eu tirar isso aqui e voltar a colocar os meus erros, ele vai cair no primeiro erro, que é o Zero Division Error, e ele vai definir o valor D. Se eu comentar esse cara aqui, ele não vai definir o valor D, mas ele vai definir o valor de C, porque ele está caindo aqui no key error. Okay? Então, basicamente, o meu bloco de try, ele tem uma condição, que é esse else, que é para caso nenhum erro apareça. Só que o bloco de try, except, else não termina aqui. Na verdade, o bloco try except tem ainda uma última cláusula que eu posso adicionar para ele, que é o finally. Então veja aqui que, independente do que está acontecendo, se eu caio aqui, se eu caio aqui, se eu caio aqui, eu estou sempre imprimindo o valor de D. Então, independente do que aconteça no meu bloco do try except, eu quero sempre imprimir o valor de D. E existe uma sintaxe para isso dentro do bloco do try, que é a cláusula do finally. Que significa o quê? Olha, tente fazer isso. Se tiver esse erro, faça isso. Se tiver esse erro, faça isso. Se tiver algum outro tipo de erro, faça isso. Se não tiver nenhum erro, faça isso. E depois, independente de onde você cair, você caiu aqui, aqui, aqui ou aqui, imprima, por favor, o valor de D. E aí eu posso até apagar daqui os prints D, porque agora, independente de onde eu cair, ele sempre vai imprimir o valor do dicionário. Então veja que aqui está sendo gerado o key error, então ele caiu aqui, ele definiu o valor de D de C igual a 3, e aí depois ele veio para cá e imprimiu o valor de D. Então se eu colocar de volta agora o meu key error, ele vai definir o valor de D, vai cair aqui no meu finally para imprimir o valor de D. Então,
essencialmente, o bloco try completo, ele tem essa cara aqui, tá? Try, except, exceção específica, except, exceção geral, else, caso não tenha nenhum erro, e finally, independente do que aconteça, por favor, entre nesse bloco de exceção. Então esse é o bloco try except completo, e aí aqui, como sempre, eu posso ter blocos try except, que são um bloco try dentro de outro bloco try. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, except, zero division error, aí vamos definir o valor de d igual a 4 aqui, e agora se eu fizer isso, a gente vai ver que o valor de d sempre vai aparecer, porque quando ele entra aqui, ele faz um bloco try except aqui dentro. Então, essencialmente, esse é o bloco try completo, e é assim que a gente consegue detectar exceções por meio dessa sintaxe.